Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e nessa videoaula eu trago para você vários temas interessantes, muito cobrados aí nas provas dos concursos públicos, dos vestibulares e do Enem, que são abordados na primeira avaliação trimestral de 2021 do segundo ano, ok? Venha comigo! Correção das questões de 9 a 15 da primeira avaliação trimestral de matemática do segundo ano do ensino médio. Os temas abordados serão progressão geométrica, sistema de equações do primeiro grau, média aritmética, análise gráfica e potência de ideias. Veja que são muitos temas interessantes cobrados aí nos vestibulares, cobrados no Enem. Se você tem foco no futuro, vale muito a pena você assistir essa videoaula. Permaneça comigo. A primeira questão proposta aí diz o seguinte: um sistema linear formado pelas equações das retas R e S pode ser representado por x mais y igual a 1, 2x mais y igual a 4. Observe no plano cartesiano abaixo a representação gráfica das retas R e S e de alguns pontos destacados. Qual desses pontos representa a solução desse sistema linear? Então, embora seja uma questão muito simples, eu vou explorar aqui várias características importantíssimas num sistema de equação do primeiro grau quando este é colocado num gráfico. Olha, primeiramente, ao bater as vistas aqui, você já saberia qual ponto que é, não é? É o ponto onde as retas se cruzam. Esse ponto ele é comum para as duas retas, para as duas equações, logo ele é a solução. Não é mesmo, Zé Joinha? Estuda direitinho aí, viu? Isso, estude direitinho, pois estudar é o caminho. Como eu disse, esse ponto aqui é a solução, porque esse ponto ele é comum para as duas equações, mas eu vou provar isso de duas formas diferentes. Eu creio que você, aluno ou aluna, está assistindo esse vídeo porque realmente quer entender a fundo matemática, e isso é muito bom. Agora eu vou mostrar para você como resolver sistemas de equações do primeiro grau por meio do método da adição. É um método muito bom para você resolver esse tipo de sistema. Veja como funciona. Olha, vou pegar essa equação aqui, 2x mais y igual a 4, e vou resolver esse sistema pelo método da adição, que eu julgo ser o mais simples. Mas em que consiste o método da adição ou da subtração? Consiste em você parear essas duas equações e eliminar uma das variáveis ao somá-las, né, ou subtraí-las. Então eu vou ter que pegar da forma que está aqui, para que um y aqui elimine esse y daqui, o de cima tem que estar negativo. Então eu vou pegar essa equação, multiplicar todos os termos dela por menos 1. Vou colocar lá menos x, menos y e menos 1. E eu posso fazer isso. Por que eu posso? Porque se eu multiplicar todos os termos por menos 1, eu não altero o equilíbrio da equação. Posso dobrar, triplicar, desde que eu faça isso com todos os termos, com x, com y e com 1. Veja que agora vai. 2x menos x sozinho. O que eu faço aqui? Corte rápido. Esse y anula esse, porque um é positivo, outro é negativo. 2x menos x sobra só x, 4 menos 1 sobra 3. Veja que foi mamão com açúcar. Achei o valor do x. Se eu achei o valor do x, o que eu faço? Eu pego esse valor do x e uso em qualquer uma dessas equações aqui. Então vou usar na primeira, porque não tem negativo, né? Fica mais simples. Então onde era 2 vezes x, agora é 2 vezes 3, certinho? Mais y igual a 4. 2 vezes 3 é 6, então y é igual a 4 menos 6, que dá 2. Negativo, porque quem tem 4 e deve 6, paga 4 e fica ainda devendo 2. Veja que deu certinho, o ponto está aqui, 3 para o eixo x, olha aqui o valor dele, e menos 2 para o eixo y, olha aqui o valor dele, né? Então provei para você que realmente esses valores, 3 para x menos 2 para y, são solução desse sistema. Porque serve na primeira equação e na segunda, quer ver? Vou fazer até a verificação. Vou verificar se isso é verdade. Vou pegar esse 3 e colocar no lugar do x. Então vai ficar 3 aqui, olha, menos 2 que eu estou colocando no lugar do y. E precisa ser igual a 1. E é
obviamente que é, 3 menos 2 é 1. Agora, na segunda equação, vou pegar 2 vezes x. Como o x vale 3, 2 vezes 3. Mais y. Como o y vale 2, dá menos 2. E precisa dar 4. Dá? Dá. 6 menos 2 é 4? Com certeza. Então, a alternativa correta, letra E, de esperança. Sempre, sempre, sempre devemos cultivar a esperança, não é mesmo? Vamos agora à correção da questão número 10, que diz o seguinte: uma doença atacou uma plantação de tomates. No primeiro dia em que essa doença foi detectada, 10 pés de tomates estavam infectados. Com o passar dos dias, foi observado que o total de pés de tomates infectados dobrou a cada dia. Nossa, vai ser ruim, hein? Esse comportamento permaneceu até o 6º dia, quando essa doença foi controlada. Quantos pés de tomates dessa plantação estavam infectados com essa doença no 6º dia observado? Agora eu vou mostrar para você como resolver uma questão envolvendo progressão geométrica. Progressão geométrica é um tema muito cobrado aí nas provas de vestibulares, nas provas do Enem. Qual a diferença entre progressão geométrica e progressão aritmética? É que na progressão aritmética, os termos vão aumentando gradativamente, tipo de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Já na progressão geométrica, ou vai dobrando, ou vai triplicando, ou vai reduzindo a metade, né? Então, nesse caso aqui, é uma progressão geométrica. No primeiro dia em que essa doença foi detectada, 10 pés de tomates estavam infectados. Então, o A1, o primeiro, né, é 10. Depois diz que dobrou a cada dia. O que significa aí? Dobrou a cada dia. Significa que o quociente, que a razão, é 2. Mas por que quociente? Por que a letra Q se trata de razão? É porque na progressão geométrica, se você dividir o segundo termo pelo primeiro, você encontra a razão. Por isso que vem a letra Q de quociente de divisão. Depois diz ainda que até o 6º dia, né, isso aconteceu da mesma forma. Então o N, o número de dias aqui é 6. E pede quantos pés de tomates dessa plantação estavam infectados com essa doença no 6º dia. Então quer saber a N, ou seja, que eu já posso dizer que é a 6. E a fórmula que me permite encontrar o termo geral da PG, ou seja, encontrar o valor de qualquer um dos termos de uma PG, é a N, que é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Eu sei que em matemática são muitas fórmulas, mas olha, se você for utilizando essas fórmulas, com o passar dos tempos, você vai memorizando. Agora, aquele aluno que não estuda, que não pratica, que não dedica, realmente ele não consegue memorizar. É a mesma coisa de você comparar o seguinte: se você mora no interior, a primeira vez que você vai na capital, você fica perdido. Porém, se você mora na capital, você já convive. E aí você já consegue ter em mente todos os locais que você lida certinho. Assim é a matemática, a gente vai passando pelos caminhos e vai guardando, né? Então o AN agora é A6. O A1 é 10. O Q, que é a razão, é 2, elevado a N menos 1. Como o N é 6, 6 menos 1. Não se esqueça do seguinte: numa expressão numérica, eu nunca faço uma conta de vezes antes de fazer a potência. Então, primeiro aqui é potência. Olha, enquanto eu não fizer essa potência, nada feito. 6 menos 1, 5. Então, volta e resolve essa potência. Quanto que é 2 elevado à quinta? 2 elevado à quinta é 32. Então, 10 vezes 32, 320. Alternativa correta, letra D de Deus. Bondoso Deus que está sempre me abençoando, que eu rogo para que abençoe você e que para abençoar nós todos, para a gente vencer essa pandemia e voltar aos tempos de alegria, a sala de aula, né? Onde a gente possa ter o prazer de olhar nos olhos dos nossos alunos, de perguntar como que foi, como que está a vida, de dialogar. Sala de aula para mim é muito mais do que matemática. É um ponto de encontro. Eu tenho muitos amigos que foram meus alunos, que são meus alunos. Eu tenho alunos que cursaram a primeira série do Fundamental comigo
Hoje é meu colega de sala enquanto professor. Hoje a diretora da minha escola foi minha aluna. Veja que barato. E nós nos entendemos muito bem. Nós somos muito amigos. Todos os professores são meus amigos. Meus alunos são meus amigos. A minha vida é a escola. E educação é tudo na nossa vida. Então, para você que está aí do outro lado da telinha, vá fundo nisso. A educação vale a pena. Pelo menos eu sou muito feliz, sou realizado. Hoje mesmo eu li um comentário que me deixou muito alegre aí de aluno que está do outro lado da telinha e que gosta do trabalho da gente. Olha que bacana compartilhar o conhecimento, não é mesmo? Vamos agora à correção da questão número 11, né? Eu me pego na prosa. Eu sei que você está do outro lado, você é o futuro do Brasil, então vamos nessa. Sueli utilizou ao todo 8 cédulas para pagar uma compra de R$31 ao vendedor de uma loja. Com cédulas de R$5 e R$2, ela conseguiu pagar o que comprou sem que esse vendedor precisasse lhe voltar algum troco. Quantos reais Sueli pagou nessa compra utilizando as cédulas de R$5? Então aqui trata novamente de um sistema de equações do primeiro grau. Eu vou chamar aqui as cédulas de R$5 de C, para facilitar a organização. Vou chamar as cédulas de R$2 de D. D de 2, certinho? Agora eu vou montar o sisteminha. Olha, as cédulas são de R$5, então 5C. Não sei a quantidade delas, mas eu sei que cada uma vale R$5. E as cédulas de R$2 também não sei a quantidade delas, chamei de D essa quantidade, mas vale R$2 cada uma. E juntando essas cédulas todas dá R$31, né? Para pagar uma compra de R$31. Agora, com relação a dar 8 cédulas, se eu pegar C mais D, a quantidade de cédulas de 5 e a quantidade de cédulas de 2, juntando essas cédulas todas dá 8 cédulas. Olha o sisteminha prontinho. Porém, eu vou resolver novamente para você pelo sistema da subtração. Muita gente fala adição, subtração. Consiste em você pegar uma mesma letra com sinais opostos e elas se eliminarem. Por exemplo, aqui isso não aconteceria, mas se eu inverter o sinal de uma delas, olha, vou pegar a equação 1, repetir ela aqui, ó, do jeitinho que ela está, mudei nada. Já a 2 eu vou ter que alterar para matar alguma dessas letras, para eliminar alguma dessas letras. Eu vou multiplicar essa 2 aí por menos 2, pus até de verde aí de esperança, que hoje eu estou inspirado. Menos 2 vezes C, menos 2C, menos 2 vezes D, menos 2D, menos 2 vezes 8, menos 16. Veja que eu preciso multiplicar cada um dos termos dela por menos 2. Poderia ser por outro número? Poderia. Se eu multiplicasse por menos 5, mataria esse C. Mas eu vou eliminar aqui o D. Veja, vou pelo método da subtração ou adição, como queira. 5C tira 2C, sobra 3C. Aqui, olha. Corte rápido. Já era. Acabou os D. Sobrou quanto? 31 menos 16, 15. Se 3 vezes C dá 15, é porque cada C vale 5. Ou seja, tinha 5 cédulas de 5. Então, solução 5 vezes 5, R$25. E a pergunta foi, quantos reais Sueli pagou nessa compra utilizando as cédulas de R$5, que eu chamei de C lá no início? R$25, porque são 5 cédulas de R$5, que dá 25. A alternativa correta, letra C, de cédula. De cascalho, né? Lucas comprou um apartamento e o pagou em 360 prestações mensais. A primeira prestação paga era de R$1.850 e a última R$55. Cada prestação paga a partir da segunda foi calculada descontando-se um valor constante da prestação paga anteriormente. Qual foi a quantia total em reais que Lucas pagou nesse apartamento? Então veja bem. Eu vou fazer um exemplo aqui para você, só para você entender a dinâmica com a qual eu vou resolver esse problema. Imaginemos números pequenos aqui, ó, 2, 4, 6. Isso aqui é uma progressão aritmética, está aumentando de 2 em 2, não é? Mesmo caso aqui que vai diminuir na mesma quantia. Eu vou pegar isso aqui, somar os 3, vai dar 12, né? 12, vamos supor que fosse reais, R$12. 2 mais 4, 6 e 6, 12.
A soma é 12. Agora, se eu pegar o primeiro, que é 2, mais o último, que é 6, e dividir por 2, 2 e 6, 8, dividido por 2, 4. A média. Eu multiplico essa média por 3. Por que por 3? Porque tem 3 termos. 3 vezes 4, 12. Veja que deu a mesma coisa. Então, nesse eu posso pegar o primeiro e o último que eu tenho e fazer a mesma dinâmica. Veja que aqui, olha, média é isso. Se você tirar, aqui era 6, né? Se você estabelecer a média, dá 4, né? Porque desses 6, você poderia tirar 2, jogar aqui, essa aqui ficaria 4, 4, 4. Achei primeiro a média, depois multipliquei essa média pela quantidade de termos que tem aqui. E aqui eu tenho a quantidade de termos, que é 360, então vamos nessa. O primeiro termo aqui seria 1850, olha, estou fazendo igual aqui, ó. Primeiro termo aqui, o último é 55, olha, igual 6 aqui. Somei e dividi por quanto? Aqui eu vou dividir por 2 para achar a média. A média vai ser quanto? 1850 mais 55, 1905. Dividido por 2, metade de 1905, 952,5, né? E aí eu pego isso e multiplico por 360, igualzinho eu fiz aqui, olha, 3 vezes 4, que era a média. Quanto que é a média aqui? 952,50, vezes a quantidade de termo, que é 360. 0 vezes qualquer coisa é 0. 6 vezes 5, 30, eleva 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15, eleva 1. 6 vezes 5, 31, 31, elevei 3. 6 vezes 9, 54 e 3, 57. Agora o 3. 3 vezes 5, 15, elevei 1. 3 vezes 2, 6, 1, 7. 3 vezes 5, 15, elevei 1. 3 vezes 9, 27, 1, 28. Somando tudo, 0, 0, 10, eleva 1 com 1, 2 e 7, 9. 7, 5, 12, eleva 1 com 5, 6 e 8, 14, eleva 1 com 2, 3. Porém, tem um algarismo após a vírgula. Coloco uma vírgula aqui. Deu quanto? 342.900. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Agora vamos à correção da questão número 13. Luciana tem uma pizzaria que vende 5 sabores de pizza. Em determinada semana, ela vendeu 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango e 38 pizzas de calabresa. Ela pretende elaborar um gráfico para fazer uma apresentação das vendas de pizza dessa semana, destacando a média de vendas entre esses sabores. Qual é o gráfico mais adequado para Luciana representar as vendas de pizza dessa semana com a média indicada? Aqui estão os gráficos, olha, qual desses? Lembrando que tem que expressar, tem que destacar a média das pizzas vendidas. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar a média. Como que eu procuro a média? Eu somo tudo, 22 pizzas de alho, 38 pizzas de mussarela, 42 pizzas de presunto, 28 pizzas de frango, ou delícia, hein? 38 pizzas de calabresa, também muito gostosa, e somo tudo. 2 e 8, 10, e 2, 12, e 8, 20, 8, 28, elevei 2 com 2, 4, e 3, 7, 4, 11, 13, e 3, 16, 168. E aí, para eu achar a média, eu tenho que dividir pela quantidade de pizzas. Olha, aqui tem esse tipo de pizza, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de pizza. Então, vou dividir por 5. A média é pegar isso aí e dividir por 5. 3 vezes 5, 15, para 16, 1, desço 8. 3 vezes 5, 15, para 18, 3. Não dá, 0 aqui no resto, vírgula no quociente. 30 por 5 dá 6. Então, 33,6 é a média. Qual daqueles gráficos lá que traz a média? Olha, 33,6. Esse aqui está fora por quê? Ele não mostra a média. Esse também, da mesma forma, não mostra a média. Então, a questão está entre esses dois. Esse expressa a média? Aqui não expressa porque a média é 33,6 e aqui está expressando 38. Esse expressa a média certinho, olha, 33,6. E se você conferir, todas as quantias lá citadas, 22 pizzas de alho, 38 de mussarela, 42 de presunto, 28 de frango e 38 de calabresa, estão aqui nesse gráfico. E ainda vem a linha determinando a média. Veja que se você tira o topo dessa coluna e joga aqui, preenche. Se você tira esses dois e joga aqui, preenche, e ficam todas da mesma altura.
A isso a gente chama de média. Então a alternativa correta é a letra D de Deus. Vamos à correção da questão número 14. O corpo humano tem muitas bactérias. De acordo com os dados divulgados em uma revista, só na pele a quantidade presente de bactérias é em torno de 1 multiplicado por 10 elevado à sétima. Isso aqui dá 10 milhões de bactérias por centímetro quadrado. Ainda de acordo com essa revista, a medida da área de cada mão de um homem adulto é, em média, 150 centímetros quadrados. Com base nessas informações, em notação científica, as 2 mãos de um homem adulto têm, em média, quantas bactérias? Eu vou mostrar para você de uma forma bem clara como resolver uma questão de matemática envolvendo potência de 10. Então, o que é a notação científica? É uma forma diferente de escrever os grandes números ou os pequenos números, de uma forma resumida, deixando um único algarismo antes da vírgula, que preenche. Aqui só tem um, que é inteiro, aqui só tem um, aqui só tem um, aqui só tem um. E isso é multiplicado por 10, também todos estão dentro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 150, multiplicar por 10 à sétima, porque 1 aqui não influi nem contribui, 1 vezes qualquer quantidade, continua a mesma quantidade. E como é que eu faço aqui? Eu vou pegar isso e pôr 1,5, porque tem que ter um único algarismo antes da vírgula. Porém, a vírgula estaria aqui. Ela deslocou-se 2 casas para a esquerda. Veja que aqui agora vai ficar 10 elevado à nona, pelo deslocamento de 2 casas para a esquerda. E uma coisa importante que você esteja sempre atento, veja que era 150, ficou 1,5. Diminuiu, não diminuiu? Como é o mesmo número, se aqui diminuiu, aqui tem que aumentar. Era 10 à sétima, foi para 10 à nona, mas aqui era 150, foi para 1,5, e é assim que funciona. A vírgula, quando o número é inteiro, a gente considera que a vírgula está após o último algarismo. Então, 1 casa, 2 casas para chegar entre o 1 e o 5. Por isso que de 7 aumentou para 9. Alternativa correta, novamente, letra B, de bons estudos. A questão número 15 diz o seguinte: uma papelaria comprou uma determinada quantidade de canetas iguais de um fornecedor. A compra custou ao todo R$900 e foi efetuada de forma que a quantidade de canetas compradas correspondeu numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas. Quanto custou cada uma das canetas nessa compra? Então veja bem, uma determinada quantidade de caneta. Quando a gente não sabe quantas, a gente chama de X. X o quê? X canetas. XC. Custou ao todo R$900, então é igual a 900. X canetas, um valor X por uma certa quantidade de canetas, mas que totaliza R$900. E diz que a quantidade de canetas compradas corresponde numericamente a 400 vezes o valor unitário dessas canetas, ou seja, X é igual a 400C, A quantidade de canetas, que quantidade? O X corresponde a 400 vezes o valor unitário dessas canetas, 400C de caneta. Caneta azul, Azul caneta. Caneta azul, caneta azul está na cara toda legal. Voltando aqui, substituindo o X por 400C, vai dar 400C, que está no lugar do X, porque X vale 400C, vezes esse C azulzinho, é igual a 900. 400C ao quadrado é igual a 900. C ao quadrado é igual a 900 sobre 400, radiciação anula a potenciação, C é igual a 900, tem raiz 30, 400 tem raiz 20. 30 dividido por 20 dá 1,50. Então foram compradas 600 canetas a 1,50 cada uma, totalizando R$900. Se cada caneta custar 1,50, você comprando 600, você paga R$900. E o X aqui é 600, porque é 400 vezes 1,50, que é o preço unitário de cada caneta, certinho? Alternativa correta, letra C. C de caneta, caneta azul.
Antes de terminar essa videoaula, quero aproveitar e mandar um abraço a Andreísa de Ponte Nova, que disse o seguinte: adoro suas aulas, top demais, suas explicações, estudo na escola SESEC, professora Vera Parentoni, de Ponte Nova, Minas Gerais, obrigado, eu é que lhe agradeço muito, de coração, que Deus lhe abençoe e que você tenha sucesso aí nos estudos e na vida. Que bom que você assistiu essa videoaula até o final, sinal que você é um aluno ou uma aluna estudiosa e que vai aprender matemática com certeza, que está aprendendo matemática, né? Então muito obrigado, espero que você realmente tenha entendido o conteúdo e me coloco à inteira disposição para que você possa colocar nos comentários suas dúvidas, sua opinião e suas sugestões, ok? Fique com Deus, tudo de bom, sucesso! Nesses tempos desafiadores, precisamos nos reinventar, investirmos sempre em nós mesmos, para quando o futuro chegar